Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. No próximo dia 21 de setembro, nós teremos pela terceira vez a quadratura exata entre Júpiter e Netuno. No vídeo anterior eu falei sobre o papel de Júpiter na nossa vida, de expandir a nossa mente, de trazer novos conhecimentos, de trazer tomadas de consciência que façam com que a gente saia do nosso lugar comum, que a gente saia do senso comum e comece a entender a realidade olhando de um ponto de vista mais amplo, tá? Então todo esse abrir de cabeça, esse tirar as viseiras para que a gente possa enxergar mais longe e que possa enxergar as coisas de uma forma mais profunda vem de Júpiter. E justamente este planeta, que está em Sagitário, que é o seu signo de residência própria, de regência própria, ele faz pela terceira vez esse ano a quadratura com Netuno. E desde lá do ano passado eu já vim falando sobre isso, sobre o ano da queda dos mitos. Por quê? O lado negativo de Netuno é o lado da ilusão, é o lado das falsas crenças, dos falsos mitos, de tudo isso que a gente já vem conversando aqui. E pela terceira vez esse ano, então, nós teremos esse embate entre tomada de consciência, enxergar a realidade como ela é de fato, conhecer as coisas além do senso comum, além das crenças cotidianas, fazendo um embate com as principais ilusões. Os sistemas político, econômico, religioso, moral, mídia, todos eles têm um objetivo muito claro, que é programar nossa mente com crenças. O tempo todo nós temos crenças que são ativadas quando esses organismos, quando esses sistemas interessam para eles nos manipular. Então, o ponto, as cordinhas da marionete que eles utilizam para nos manipular são as nossas crenças. E crenças que eles mesmos plantaram na nossa cabeça. Tá? Eles definiram os grupos que vão acreditar nisso aqui, o outro que vai acreditar naquilo ali, e eles vão mantendo e conduzindo isso até que quando chega um momento de ativar um grupo ou outro, eles vão lá e começam a alimentar com ativações, com estimulações, até que esse grupo comece a se mobilizar e promova os movimentos que eles precisam. Porque os sistemas em si, sozinhos, eles não conseguem fazer grandes coisas, porque eles são operados por um mínimo de pessoas. Eles necessitam da massa manipulada, agindo como gado, para que eles possam realizar suas coisas, porque as pessoas vão se imbuindo de um comportamento de que elas estão numa cruzada sagrada, de que elas estão fazendo certo, de que elas estão agindo em nome de algo que tem valor. Por quê? Porque isso é uma crença que foi colocada, que foi programada na cabeça da pessoa. A gente vê isso muito no campo religioso, principalmente nas religiões fundamentalistas, onde você tem uma crença fanática em determinados preceitos e as pessoas se atiram cegamente em defesa disso e em defesa dos líderes aos quais elas seguem. E isso traz sempre situações desastrosas. E agora, no dia 21 de setembro, nós vamos ter esse embate nessa questão. E o grande problema, pessoal, é tirar essa viseira. O grande problema é abrir mão da crença, é abrir mão da ideologia, é abrir mão daquela visão, daquele jargão que vem se repetindo há gerações e gerações, até porque existe uma fidelidade sistêmica a essas ilusões. Muitas vezes a pessoa se forma numa família onde existe uma crença equivocada que eles acreditam ser verdadeira e que vem sendo alimentada ao longo de gerações e gerações. Tirar essa crença é tirar muitas vezes o suporte que a pessoa tem em relação à realidade. E para vocês entenderem como que é difícil muitas vezes você confrontar uma pessoa com fatos reais, e tentar fazer com que ela pare de julgar os outros e a vida por convicções e passe a julgar por fatos, por provas reais, eu quero que vocês vejam o trecho desse filme aqui, tá? O filme Instinto, em que o psiquiatra está lidando com uma pessoa esquizofrênica, um caso patológico, evidentemente, mas veja a dificuldade da pessoa quando ela é confrontada diante dos fatos. E aí veja como que isso está acontecendo
com as pessoas de um modo geral, não somente com aquelas que têm esquizofrenia, ou então que nós estamos todos envolvidos dentro de uma esquizofrenia coletiva. Dá uma olhada aí e vamos conversar depois. Já devem estar investigando. Você não sabe nada sobre política, sabe? Você é só um psiquiatra e não sabe nada sobre isso. Bom, eu quero aprender. Eu quero saber por que alguém iria querer sequestrar o Papa. Eu não quero ficar sentada aqui com você tentando me convencer de que isso não é verdade. Eu só... Pensar que não pode ser verdade? Não, isso não me assusta porque é verdade. Eles o levaram há 7 semanas. Estão tentando mantê-lo na Córcega. Não querem que saibam que ele sumiu. No outro lado desta página, é possível que esta foto seja do Papa? Bem, é possível, sim. Quer dizer, é? Bom, eu só perguntei. É possível que esta foto tenha sido tirada há apenas 8 dias, mostrando que ele está a salvo em Roma? Não. Alguém viu essa revista? Catherine. Vamos lá, só estamos investigando ele. Só dizendo Não que... é o que você diz. Quero ver. Muito bom. Não, eu não quero Se você saber. está com medo, então pelo menos está ciente da possibilidade de estar doente. Então, pessoal, essa quadratura de Júpiter e Saturno está fazendo isso daí que o psiquiatra fez, tá? Mostrar justamente o desafio. Sai desse campo de visão, sai dessa crença que você usa, porque eu tenho aqui uma prova para mostrar que as coisas não são do jeito que você pensa, das coisas que você vem verbalizando até então. Por isso que as coisas estão tão mexidas, pessoal, porque todo o derrubar de crenças significa renascer nesse mundo, né? Enxergar a realidade por outros aspectos. Isso é muito difícil para o ser humano. Fazer essa transição de um ponto de vista para o outro é muito difícil, tá? Por exemplo, a economia ela sempre foi vista do ponto de vista da sala de estar, né? Dos grandes empresários que estavam ali sentados, fumando seu charuto, tomando seu brandy. Tá? Então a economia sempre foi vista do ponto de vista de quem lucra, de quem produz, de quem faz. O Marx, o que ele faz? Ele vai para o ponto de vista da sala, da cozinha. Ele vai enxergar o ponto de vista da economia do ponto de vista de quem está na cozinha trabalhando, né? Do ponto de vista do trabalhador. Então existe esse movimento totalmente de saída de posição. Na biologia você tinha uma visão fixista relacionada às ideias muitas vezes religiosas, e o Darwin, o que ele faz? Ele vai para o outro ponto, ele vai enxergar a natureza do ponto de vista de uma visão não fixista, de uma visão evolutiva. Então, toda vez que nós fazemos esse movimento, e que alguém faz isso na sociedade, essa pessoa é muito criticada, ela é muito apedrejada, né, porque ela está tentando enxergar as coisas de um outro ponto de vista. Jesus Cristo é prova ferrenha disso, tá? Num mundo em que ele vivia, onde se louvava um Deus todo-poderoso, um Deus punitivo, um Deus que tinha ira e que pedia para que povos iam à guerra em seu nome, que matassem em seu nome, esse homem vem para falar de amor, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso foi o suficiente para colocar ele na cruz. E quem são as pessoas que o apedrejaram e que escolheram Barrabás e não ele? As mesmas que hoje estão aqui. Essas mesmas que estão nas redes sociais se apedrejando, tá? E que estão defendendo seus Barrabáses aí do seu dia a dia, tá? E se esquecem da lei maior, que é a lei do amor. E depois vão aos templos gritar aleluia ou tomar uma hóstia. Isso é muito sério, gente. Isso tudo, esse campo de ilusão, e as pessoas ficam irritadinhas quando eu falo isso, aqui nos comentários elas comentam, porque fica mexido, né? Você mexe com a ponta da ferida lá. E aí elas vêm agressivamente, porque muitas delas não querem sair desse campo, desse claustro de ilusão, porque é confortável. É fácil acreditar num mundinho onde as coisas são do jeito que ela pensa que são. E quando você fala que não é, isso cria uma agressividade.
E aí gera-se situações do tipo assim, de você ter uma pessoa na sua frente, você mostra lá o seu micro-ondas e fala, bom, isso é um micro-ondas. E a pessoa fala, não, isso é uma sonda alienígena. E você pode provar por A mais B que aquilo se trata de um micro-ondas. Ela, sem prova nenhuma, apenas pela convicção dela, ela acha que é uma sonda alienígena e não vai mudar isso. E não adianta você falar, né? E nós estamos vendo isso. A gente vê isso nas redes sociais. Quanto mais fatos são apresentados de diversas coisas que estão surgindo aí, mais as pessoas refutam os fatos e se prendem às suas convicções. Elas julgam, condenam com base em convicções e não são capazes de eliminar as suas crenças e as suas ilusões. Isso é um veneno que corre na corrente sanguínea pessoal e coletiva. Por que é um veneno? Porque é por aí que os sistemas vão te manipular. Quando você deixa de fazer a sua busca da verdade e quando você passa a acreditar naquilo que você ouviu, naquilo que você escutou repetidamente dos seus pais desde a infância, do seu avô, quando você se prende a esses jargões e quando você vê que você está fazendo um movimento de massa, você deixou de ser um indivíduo, você está fazendo parte de um movimento coletivo de massa, provavelmente você está no caminho errado. Porque toda busca ela é muito solitária, ela é muito individual e muitas vezes muito introspectiva. E toda análise da realidade, toda a perda de crenças passa por um processo de demolição interna, que às vezes é muito doloroso. É muito doloroso ver o seu mundo ruir. E as pessoas não estão preparadas para isso. Mas como eu já falei em outros vídeos, o tempo urge. E essas ilusões, essa grande matrix que criaram ao nosso redor, ela está se desfazendo, está rompendo aqui e ali. Situações estão surgindo que estão mostrando que nós vivemos num mundo manipulado. E quando eu falo de manipulação, eu não entro nessa onda da teoria da conspiração, porque isso também são crenças, também são migalhas que se jogam para que determinados pombinhos ali se reúnam em torno daquilo e aí se manipule aquilo lá também. Então, existe um consenso hoje, em boa parte das pessoas da sociedade, que eles botaram na cabeça, por exemplo, de que a Terra é plana e que é uma conspiração a Terra esférica. Colocaram na cabeça de que a NASA é mentirosa e que tudo que vem da NASA deve ser invalidado. Colocaram na cabeça que todas as notícias da mídia são mentirosas. Então isso também não é se desfazer de crenças, isso é criar um outro mundo de ilusão e de mentira, de achar que o tempo todo está tudo se mentindo. É óbvio que organizações como a NASA têm os seus segredos, mas isso não significa que elas manipulam, né? Tem gente que acredita que as visões que se tem da Terra esférica são todas holografias que a NASA cria. Gente, é um delírio realmente complicado isso, né? E não adianta, eu estou falando isso aqui, vai vir gente aqui embaixo querer reafirmar esse delírio coletivo de que as coisas que estão aí são todas projeções holográficas da NASA. Enfim, é uma esquizofrenia coletiva que serve aos interesses, tá? Serve aos interesses. Existe um grupo aí, liderado pelo Steve Bannon, tá? Que estão usando essas crenças de terra plana, essas crenças anti-NASA, anti-globalização, né? Essas coisas anti-mídia, tá? Eles estão usando isso daí para criar uma massa de pessoas raivosas, de pessoas se sentindo traídas, para conseguir colocar a agenda deles de poder. Tá? Olha os meandros. Steve Bannon é um nazista, né? Ele tinha uma página nazista que foi tirada do ar quando ele foi pro governo do Trump. Então é um cara que vem do nazismo, vem do fascismo, vem dessa coisa do autoritarismo, e é muito perigoso. Tanto é que ele está se esparramando seus tentáculos em vários cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. E ele justamente ele e o seu grupelho usam essas crenças que nós temos, essas crenças e é aí que nós somos fisgados. Então o que a gente tem que fazer é começar a analisar do ponto de vista de fatos, olhar para as notícias, olhar para as situações pelos fatos e não pelas convicções. Agora, se em último caso você fica na dúvida realmente, será que eu devo acreditar nisso, devo acreditar naquilo? Faça-se a seguinte pergunta quando você lê uma notícia, quando alguém joga para você um jargão, quando alguém joga alguma história para você, faça uma análise e pense profundamente. Existe amor nisso? Qual a intenção dessa notícia? Né?
Qual a intenção dessa história? Qual a intenção desse jargão? Construir algo melhor ou apenas mobilizar as pessoas por algum interesse escuso? Então pense isso, pense nessa questão. As verdadeiras crenças, as crenças que nós devemos alimentar são aquelas que nos direcionam para o nosso interior, para o nosso recurso interno, para a nossa luz primordial interna. Qualquer outra crença, qualquer outra história que nos vendam, que nos separa da gente mesmo e que faz com que a gente perca a nossa unidade e se torne mais um numa massa de crentes, essas crenças elas devem ser eliminadas da nossa frente. As crenças que realmente são válidas são aquelas que direcionam para nós mesmos. E os líderes que realmente são líderes são aqueles que não querem que vocês sigam eles. Não são aqueles que querem conduzir vocês em direção a alguma coisa. O verdadeiro líder, ele direciona você para a sua própria luz interior. E isso é o que fazia Jesus Cristo. Ele não queria seguidores, ele não queria ser governante de nada, mas através das suas palavras, ele direcionava as pessoas para o seu interior. Então, se você hoje defende uma crença, defende uma posição política, ideológica, econômica, religiosa, onde você vê que o resultado é o desamor e a desarmonia e você se torna mais um numa massa, então provavelmente você está no caminho errado. Apegue-se às crenças que realmente te direcionam para a sua capacidade de amar e deixar a vida fluir, porque é disso que nós estamos precisando nesse momento. O mundo não está precisando de seguidores, o mundo não está precisando de pessoas levantando bandeiras, o mundo não está precisando de revolucionários. A única revolução que nós precisamos fazer é a interna, é olhar para o nosso interior, descobrir o que tem lá que não está direcionado para o amor, eliminar isso da gente, deixar isso embora, tá? Fazer a reforma íntima que todo mundo precisa. E se eu, você e todos os outros fizermos esse trabalho, nós vamos crescer em luz e esses líderes, políticos, religiosos, econômicos, moralistas que ficam aí em cima do palanque, falando para nos manipular, vão perder a força e nós vamos nos tornar a grande egrégora de luz que vai fazer com que esse planeta mude para um patamar melhor. Não há outro caminho. Não adianta apostar nos seus líderes, nos seus mitos, nos seus grandes conjuntos de crenças. Não são essas coisas que vão fazer o mundo mudar, até porque isso vem acontecendo desde que o mundo é mundo e ele não mudou para melhor como a gente esperaria. A única forma é fazer isso que eu falei, é nos congregarmos na luz interior de cada um colocando parte do seu amor, da sua capacidade de amar e de trazer a sua luz para o mundo, ok? Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu recado, compartilhe nas suas redes sociais e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.